Fala pessoal, vamos falar sobre Escócia 0, Brasil 3. O Brasil vence na última rodada da fase de grupos, está classificado para o mata-mata. Uma boa vitória do Brasil. O Brasil fez uma boa fase de grupos, apesar de ter empatado contra Marrocos. O Brasil enfrentou logo de cara uma seleção mais difícil, né? Que foi Marrocos, mas conseguiu fazer o dever de casa tanto contra a Haiti, tanto contra a Escócia. Não foram goleadas acachapantes como 4, 5-0, mas conseguiu vencer bem e fazer os pontos e fazer saldo também, né? E não tomou gol, né? O Brasil só toma gol do Marrocos nessa fase de grupos. Mas eu vou deixar para fazer essa análise um pouco mais para frente. Vamos falar do jogo em si. Eu não tinha feito isso nos outros vídeos sobre o Brasil. Eu acho que é comentando sobre a escalação, né? Igual eu faço nos vídeos sobre o Corinthians. Então eu vou fazer hoje, tá? Acho que hoje o vídeo vai ficar um pouquinho maior do que o do jogo contra o Haiti. Contra o Haiti eu fiz só 9 minutos, fiz correndo, esqueci muita coisa. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho mais, eu acho. Começando pelo gol. Alisson, né? Mostrando porque ele é o titular. O Alisson saudável, ele é o melhor goleiro brasileiro que a gente tem. Ele, por muito tempo, tem aquelas piadas, né, que o Cássio tinha pego o chute do De Bruyne, o Alisson faz defesa difícil, não sei o quê, mas o Alisson, acho que ele foi, podemos dizer assim, prejudicado, né, por conta da defesa da seleção do Tite ser muito boa, da defesa do Brasil do Tite ser muito boa. Mal chegava chutes no gol do Alisson, e quando chegava, muitas vezes chegava aqueles chutes indefensáveis, né? 2018 o chute do De Bruyne é indefensável, apesar da gente falar que o Cássio pegava. É um chute muito difícil de se pegar, ainda mais porque o Marcelo é mais culpado no gol do De Bruyne do que o Alisson em si, porque o Marcelo ele tira o pé na hora. E o outro gol da Bélgica é um gol contra, é inesperável, um gol contra. E contra a Croácia o chute desvia do Petkovic, então ele não tem culpa. Óbvio que nos pênaltis ele poderia ter feito melhor, mas isso não é uma característica do Alisson, ele não é um goleiro pegador de pênalti. E nessa Copa ele tá bem. Em 2022 ele tinha feito algumas boas defesas contra a Croácia nas oitavas, perdão. E nessa Copa ele está sendo mais testado. Apesar eu achar a defesa do Brasil uma defesa boa, ele está sendo mais testado. Contra Marrocos ele faz uma boa defesa, apesar de ele ter espalmado e dado rebote, ter conseguido se recuperar no rebote, mas não pode dar um rebote daquele, principalmente numa Copa do Mundo. Ele fez um bom jogo, né? Fez um jogo até ok contra Marrocos. Aí ele faz um bom jogo contra o Haiti, porque ele faz boas defesas no segundo tempo, quando o Brasil baixa o ritmo e o Haiti tem algumas oportunidades, ele faz boas defesas. Ele faz uma defesa na cabeçada do AD, ele faz uma defesa no chute de fora da área. E hoje não, né? Ontem, de novo, contra a Escócia, ele faz algumas boas defesas. A Escócia não chegou tanto, porque a Escócia também não é um bom time. A Escócia também não gerou tanto perigo, mas quando chegou, o Alisson fez boas defesas, fez defesas seguras, não comprometeu, passou segurança, que é isso que um goleiro deve passar, né? E não sofreu gol. Então, boa partida do Alisson. Na defesa, Danilo. Se a gente for olhar, né, a repercussão da convocação do Danilo, quando saiu a convocação no dia 18, tenho certeza que todo mundo, a maioria das pessoas, não queria o Danilo convocado para a Copa do Mundo. Eu mesmo fui contra a convocação do Danilo, mas a convocação do Danilo está se mostrando que foi uma convocação até que certa, por conta do fator experiência, por conta que não temos laterais direitos bons no Brasil hoje. A gente pode até discutir quem deveria ir, se Mateuzinho do Corinthians deveria ir, se outros nomes deveriam ir, se o Wanderson do Mônaco deveria ir, né? A gente tem que lembrar também que, pelo que se noticiava, o Ancelotti estava desenhando o Militão sendo lateral direito, só que aí o Militão lesiona, fica fora da Copa, aí o titular ser o Wesley, tanto que o Brasil estava jogando de um jeito que seria pro Wesley participar do ataque, né, deixando o corredor direito livre para ele. E aí ele lesiona, ele tem a infelicidade de lesionar no amistoso antes da Copa, e aí cai no colo do Ibáñez ou do Danilo. O Ibáñez vai muito mal contra Marrocos, e o Danilo assume fazendo feijão com arroz, um bom feijão com arroz. Ele faz um bom segundo tempo contra o Marrocos, o jogo contra Marrocos dele é ok, contra o Haiti ele vai bem, ele salva até uma bola no segundo tempo, que ele tira de bicicleta, e ontem de novo ele faz um bom jogo. Então o Danilo tá ok, sabe? Não tá comprometendo, tá conseguindo ajudar defensivamente. Ofensivamente também ele tá agregando até. E tá surpreendendo, tá calando a boca de quem criticou, tipo eu. E na zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães, mais um bom jogo dos dois, né? Na primeira partida o Gabriel Magalhães estava meio acho que ansioso, meio apreensivo por ser a estreia dele em Copas do Mundo, mas é um bom zagueiro. Marquinhos também fizeram um bom jogo novamente, né?
Na lateral esquerda, o surpreendente Douglas Santos. Douglas Santos que chegou quieto, tá fazendo o básico e tá indo embora quieto. O correto Douglas Santos, eu até postei lá na página que ele é o Pedro Milans brasileiro, porque ele é um jogador ok, tá fazendo arroz com feijão muito bem, tá defendendo bem, tá ajudando no ataque, tá dando um auxílio ali pro Vini na lateral esquerda. E não tá comprometendo, que é o essencial, né? Já que a gente não tem laterais unânimes na seleção, já que não temos mais Roberto Carlos, não temos mais Cafu, né? O Danilo e o Douglas Santos estão sendo até que corretos, estão sendo até que decentes, né? Não estão gerando tanto medo, né? Não estão passando segurança, que eu acho que é isso que o defensor deve passar para nós torcedores. Meio campo, Casemiro foi bem, melhorou, né? Comparado com o jogo dele contra Marrocos, que ele foi péssimo no jogo contra Marrocos. Contra o Haiti, ele também não foi bem. Contra a Escócia, ele melhora, né? Não é aquele Casemiro que a gente via no auge do Real Madrid, mas evidentemente que melhorou. Paquetá e Bruno Guimarães, esses sim merecem muitos elogios, eles estão muito bem, eles estão dando uma dinâmica muito boa pro time. A entrada do Paquetá nesse meio campo tá ajudando muito, tá agregando muito pro time do Brasil, né? Tanto que eu acho que a queda de rendimento do Brasil contra o Haiti no segundo tempo vai muito por conta da saída do Bruno e da saída do Paquetá. O Bruno Guimarães com o Carlo Ancelotti na seleção tem sido cada vez mais o Bruno Guimarães do Newcastle. Antes do Ancelotti chegar, o Bruno Guimarães não fazia boas atuações pela seleção. E agora com o Carlo Ancelotti ele está muito mais parecido com o Bruno do Newcastle, está conseguindo fazer essa ligação entre o meio e o ataque. Deu mais uma assistência, né? O gol do Vinícius Júnior de cabeça, ele que dá o cruzamento. Mais um bom jogo, tanto de Paquetá quanto de Bruno Guimarães. No ataque, Ryan na direita, substituindo o Rafinha que lesionou. Bom jogo do Ryan, bom jogador o Ryan, né? Eu achei que ele ia com o Luiz Henrique pro jogo de ontem, por conta que o Luiz Henrique tem esse 1 contra 1, que a defesa da Escócia está muito fechada, ia precisar de alguém para abrir a defesa por meio do drible. A gente tem o Vinícius Júnior na esquerda e aí seria bom ter o Luiz Henrique na direita. O Ryan eu acho que é um jogador que se assemelha mais ao Rafinha, não é um jogador tanto de 1 contra 1, mas é um jogador de atacar o espaço. E o Carlo Ancelotti, né, tendo em vista o que ele pensa pra ponta direita tendo o Rafinha, ele coloca o Ryan ali que substituiu o Rafinha e foi muito bem. Ele faz a pressão no gol do Vinícius Júnior, se a gente elogia o Rafinha por conta da pressão que ele faz no jogo. O Ryan foi muito bem, porque ele faz a pressão no lance do primeiro gol e dá assistência. Ele ia fazer um golaço, cara. Ele ia fazer um golaço, infelizmente não foi o gol do Ryan, não saiu o gol do Ryan ainda. Mas ele ia fazer um golaço, foi muito bem. E lembrando que foi a primeira partida dele como titular numa Copa do Mundo aos 19 anos. Ele tem muito a evoluir ainda. Então, o Ryan tem tudo para crescer, não só nessa Copa, mas para uma Copa futura. Matheus Cunha, mais um bom jogo, fez gol, né? Matheus Cunha mostra que ele tem que ser o titular dessa seleção. Isso evidencia muito mais que o porquê Igor Thiago começou contra Marrocos, né? Mais um bom jogo do Matheus Cunha. Ele não é um 9 típico, né? Ele é aquele falso 9, ele baixa muitas vezes para ajudar no meio campo, tanto para construir, tanto para marcar, e gera espaços no ataque. E mais um bom jogo dele, e marcou gol. E agora vamos falar do protagonista do time, que é o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior mais uma vez marca gol, né? Ele marcou ele marcou em todos os jogos da fase de grupos, marcou contra Marrocos, fez gol e deu assistência contra Haiti, e ontem fez 2 gols. Ele tá muito bem. Se o Vinícius Júnior era cobrado por não ser o mesmo Vinícius Júnior do Real Madrid, chegou na Copa do Mundo, ele tá diferente. A Copa do Mundo de 2022 dele tinha sido uma boa Copa, ele tinha participado da maioria dos gols do Brasil, tanto que uma das críticas que fizeram ao Tite foi por ele ter tirado o Vinícius Júnior contra a Croácia. E nessa Copa ele tá bem, ele tá muito bem. Talvez seja pelo Ancelotti, pelo fator de ter o Ancelotti no time, que foi o técnico que fez ele explodir no Real Madrid. E parece que ele não sente o peso da Copa do Mundo. Ele tá jogando com a maior seleção do mundo, a maior competição de seleções, e ele não tá sentindo o peso. E ele tá sendo o nosso protagonista. Mais um bom jogo do Vinícius Júnior, poderia ter saído o hat-trick dele, infelizmente não saiu o hat-trick dele. Mas, enfim, foi um baita jogo do Vinícius Júnior. Queremos esse tipo de Vinícius Júnior, esse tipo de Brasil no mata-mata. O Brasil começa, agora falando mais do jogo, o Brasil começou muito bem, conseguiu encaixar a pressão muito bem na Escócia, que o jogo foi muito do que foi desenhado na maioria das análises, né? A Escócia ficou mais atrás, ficou mais recuado, o Brasil começou tomando as iniciativas, tanto que por conta dessa pressão alta do Brasil, o Brasil abre o placar, o Ryan faz a pressão, eu não lembro agora se tinha sido no goleiro ou se tinha sido no zagueiro. Ele faz a pressão, rouba a bola, faz o passe no Vinícius Júnior consegue fazer o drible no goleiro e abre o placar. O segundo gol, como eu disse, é uma boa trama do Brasil. Ela chega no Bruno Guimarães, o Vinícius Júnior de cabeça faz o
o segundo gol do Brasil. Ainda no primeiro tempo teve um lance do Ryan, que eu comentei na hora que eu tava falando mais sobre o Ryan. Ele teve a oportunidade de fazer um gol, ia ser um golaço, minha nossa senhora, um golaço do Ryan, mas infelizmente não entrou. Tivemos um gol muito mal anulado, fomos roubados, Copa comprada, eu tô falando, desde o primeiro dia, o Trump comprou essa Copa para os Estados Unidos ganhar, mas brincadeiras à parte. Um gol muito mal anulado, ia ser o hat-trick do Vinícius Júnior e infelizmente roubaram nós, passaram a mão na gente. Graças a Deus esse gol não fez falta, né? E acho que no primeiro tempo foi isso. No segundo tempo o Brasil faz o terceiro com o Matheus Cunha. Como eu disse, o Matheus Cunha está sendo muito importante, não foi tão protagonista quanto foi no jogo contra o Haiti, porque o Vinícius Júnior foi esse protagonista hoje não, ontem. Mas o Matheus Cunha mostrou sua importância fazendo o terceiro gol. No segundo tempo o Brasil controlou mais o jogo, foi muito igual contra o Haiti. Eu acho que não foi tão igual assim, porque contra o Haiti realmente o ritmo abaixou, por conta, acho que, das substituições. Talvez os jogadores que entraram não entraram com o mesmo ritmo daqueles que estavam como titulares. Eu acho que ontem o Ancelotti fez as substituições para cadenciar o jogo mesmo, para segurar o resultado, para segurar o 3-0 mesmo, para poupar os jogadores para uma próxima fase, né? Entrou Neymar voltou a jogar pela seleção brasileira, graças a Deus ele não lesionou de novo, eu tava com muito medo disso acontecer, porque na primeira bola que ele recebe já vem 3 marcando ele, eu pensei, caralho, mano, os caras vão lesionar o Neymar de novo, mas graças a Deus o Neymar não machucou, teremos um Neymar talvez que seja importante pros próximos jogos, o Hendrick entrou também. Quem mais entrou? Entrou o Fabinho, entrou no lugar do Casemiro que estava pendurado, o Fabinho entrou, tomou um amarelo ainda por cima, entrou o Alexandre na lateral esquerda, não vi muito, vi ele mais ali no final do jogo. Deixa eu ver quem mais entrou. Entrou o Neymar, entrou o Hendrick, entrou o Fabinho, entrou o Alexandre. E o Martinelli entrou. Martinelli entrou, parecia que o Martinelli estava jogando como um meia, né? Porque muitas vezes ele estava vindo buscar a bola no meio de campo. E, cara, acho que foi isso. Acho que foi isso. A Escócia teve algumas oportunidades no segundo tempo também, mas nada muito de que medo da Escócia, não. Com a vitória, Brasil enfrenta ou Suécia, ou Japão, ou Holanda. Os jogos vão acontecer hoje, os jogos do grupo da Holanda e do Japão acontecem hoje às 8 da noite. Provavelmente eu volto no final de semana fazendo um vídeo sobre como ficou o chaveamento, falando sobre o caminho do Brasil. E como eu disse que eu estava querendo fazer uma breve análise sobre a fase de grupos do Brasil, foi uma boa fase de grupos do Brasil. O Brasil pegou logo de cara Marrocos, que era o time mais complicado do grupo, e conseguiu empatar. Apesar de ter jogado mal, né, porque o Marrocos é um time chato que o Brasil tinha que jogar tão mal quanto jogou. O Brasil ele se melhora com o passar do tempo, né? O segundo tempo do Brasil é melhor que o primeiro, mas o Brasil joga mal contra Marrocos. Só que aí o Brasil, cara, ele vai crescendo conforme a Copa vai andando. Contra o Haiti, precisava ganhar, fazer um bom jogo, acima de tudo, e salvo. O Brasil não goleia, né, como eu disse, não goleou acachapantemente, nem sei se essa palavra existe, mas ganha de 3-0, ganha moral pro próximo jogo, que era contra a Escócia, jogo importante também para se classificar em primeiro. O Brasil consegue mais um 3-0, mais uma boa vitória, diferente do jogo contra Marrocos, que o Brasil começa mal e depois melhora. Contra o Haiti, o Brasil começa bem e depois cai o nível. Ontem, contra a Escócia, o Brasil encontrou a melhor atuação, a atuação mais sóbria nessa Copa do Mundo. Fez um bom jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Contou com o Marrocos ganhando de 4-2 do Haiti. Eu achei que o Haiti ia ganhar do Marrocos. Marrocos não conseguiu passar o Brasil pelo saldo. E o Brasil passa em primeiro, podendo pegar uma seleção um pouquinho mais fraca, entre aspas, né? Porque a gente está vendo nessa Copa do Mundo, não tem bobo no futebol. E acho que é isso, acho que eu consegui falar tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí, deixa o like, se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos, segue a gente no Instagram, o link tá aí embaixo. E eu volto provavelmente no fim de semana. É nóis. Vai Brasil e vai Corinthians!